Declaro aberta a sessão sobre a proteção de Deus e iniciamos nossos trabalhos. A presente sessão especial remota foi convocada nos termos do ato de comissão diretora número 8 de 2021, que regulamenta o funcionamento das sessões e reuniões remotas semipresenciais no Senado Federal, em atendimento ao requerimento 1924 de 2021, de autoria do senador Humberto Costa e de outros senadores que foram aprovados pelo plenário do Senado Federal. A sessão é destinada a comemorar o Dia Nacional do Delegado de Polícia. A presidência informa que compõe a mesa dessa sessão as seguintes autoridades: senhor José Veric de Carvalho, chefe de gabinete da Delegacia Geral de Polícia Civil do Distrito Federal e representante do Conselho Nacional do Chefe de Polícia Civil, senhor Luciano Soares Leiro, presidente eleito da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal, senhor Edivanir Félix de Paiva, presidente da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal, senhora Tânia Fernanda Prado Pereira, presidente da Federação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, senhor Oswaldo Paiva da Costa Gomide, diretor de Gestão de Pessoal da Polícia Federal. Agradeço a todas as autoridades que estão aqui presentes. A presidência informa ainda que essa sessão terá a participação dos seguintes convidados: senhor Rodolfo Queiroz Laterza, presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, que participará remotamente, e senhor Gustavo Mesquita Galvão Bueno, presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Judiciária, que também estará remotamente. Eu peço a todos os presentes para que ficamos de pé para o hino nacional. Ali atrás, ó. Ao som do mar e a luz do céu profundo. Ó, cinto ali atrás. Iluminado ao sol vai o mundo. Porque a terra mais garida, seus risonhos lindos campos têm mais flores. Nossos laços têm mais vida. Nossa vida no teu seio mais amor. Pátria amada, pela gravação do salve. Brasil de amor eterno.
Vou sentar. Bom, há 180 anos, o imperador Dom Pedro II, por meio de lei número 261, de 3 de dezembro de 1841, criou no município da Corte e em todas as províncias a figura do chefe de polícia, bem como os cargos de delegados e subdelegados. As então novas autoridades policiais passaram, em grande medida, a assumir atribuições do juiz de paz, mas a lei do Império ainda destacou, no parágrafo 4 do artigo 4º, que lhe competia vigiar e providenciar nas formas da lei, sobretudo que pertence à prevenção dos delitos e manutenção da segurança ou tranquilidade pública. Hoje, mais do que nunca, a sociedade brasileira depende do trabalho e da competência dos delegados de polícia, a fim de assegurar a prevenção e repressão a crimes, a segurança pública e a preservação da paz social. Assim, a Lei 13.567, de 2019, instituiu essa justa homenagem que comemoramos nessa sessão especial de estabelecer o dia 3 de dezembro como Dia Nacional do Delegado de Polícia. Não se trata de uma profissão das mais fáceis, pelo contrário, além de arriscar suas próprias vidas quase que diariamente, os delegados de polícia presenciam e mediam todas as sortes de conflito social em um país cuja violência brota diariamente à flor da pele. Além disso, como sabemos, muitas vezes em diversos rincões do nosso Brasil, a linha de frente do combate à criminalidade encontra-se em situações extremamente desiguais. Eis que o crime organizado possui equipamentos e armas que superam o arsenal dos policiais, sobretudo em termos de tecnologia e modernidade. Não há solução fácil nem isolada para a questão da violência, mas certamente ela passa por investimentos em recursos humanos, de profissionais bem formados e preparados, como também adequadamente sendo remunerados. Portanto, creio que seja nossa obrigação manifestar nosso reconhecimento a esses profissionais, delegadas e delegados, bem como de prestigiar suas carreiras. Por fim, nesse dia tão especial em homenagem às delegadas e delegados de polícia, gostaria de estender as minhas felicitações a todos os agentes da segurança pública desse enorme país, os quais trabalham com honestidade, competência e bravura, para que não nos retirem o direito de sonhar com uma sociedade na qual a cultura da paz seja dominante. Meu muito obrigado. Vamos confirmar se o senador Humberto Costa está virtualmente, para que possamos passar a palavra dele. Não? Então vamos em seguida. Vou convidar agora as autoridades para que falem no tempo de 5 minutos, até para esclarecer que automaticamente, faltando 1 minuto, é tocada uma sirene e só reforçando que é automático, não sou eu que estou tocando a sirene para a pessoa parar de falar não, tá? E a gente consegue até estender 1 minuto a mais, mas caso alguém esteja falando e a sirene toque, pode ter certeza que não sou eu tocando a sirene, tá? Senão eu vou ter problema com vocês lá fora depois. Vamos lá, conceda a palavra ao senhor José Eric de Carvalho, chefe de gabinete da Delegacia Geral da Polícia Civil do Distrito Federal e representante do Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civil. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o presidente dessa sessão, senador da República, Marcos Duval, o diretor de gestão pessoal da Polícia Federal, meu amigo, senhor Oswaldo Paiva da Costa Gomide, a presidente da Federação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, senhora Tânia Fernanda Prado Pereira,
presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, Dr. Evandir Félix de Paiva, presidente eleito da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, meu amigo Luciano Soares Leiro, representante do Conselho Nacional dos Chefes de Polícia, Dr. Robson Cândido, que não se pôde fazer presente neste momento, o qual estou representando, as autoridades, presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia, senhor Gustavo Mesquita Galvão Bueno, e o presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia, Dr. Rodolfo Queiroz Laterza. Nesse dia de comemoração do delegado de polícia, é importante que se diga de quão desafiadora é a profissão do delegado de polícia, pois cabe representar, proteger o Estado, suas instituições e os seus cidadãos. Para tanto, precisa compreender e dominar o sistema, as estruturas subjacentes e os eventos recorrentes. Atua dentro de um modelo em que, em regra, todas as demais instituições falharam: a família, a escola, a religião, enfim. Atua como a última solução para o problema recorrente que todos nós sabemos, que é a segurança, que é a criminalidade nesse país. Mas a sua intervenção, todavia, não pode interferir nas causas econômicas, sociais e de outra ordem, geradoras e produtoras do sistema. Atua tão somente como solução dos efeitos colaterais e sintomáticos deste evento. Desta forma, o delegado de polícia precisa ser ouvido em qualquer e toda proposição ou política do sistema de justiça criminal, pois é quem possui o primeiro fato, o primeiro contato com o delito e com o delinquente, é quem possui e vivencia a realidade das ruas, é quem operacionaliza a primeira solução a uma questão que lhe é submetida, uma questão de ordem extremamente complexa, que é o crime. Neste momento de comemoração do Dia do Delegado de Polícia, também é a oportunidade para se fazer uma exortação. Se fazer uma exortação a todas as autoridades que passem a ouvir o delegado de polícia em todas as políticas, em todas as proposições relativas ao sistema de justiça criminal. O delegado de polícia, pelo cotidiano de sua profissão, ele possui a compreensão, a interpretação e a identificação das causas subjacentes deste grande problema que é a criminalidade do país. O sistema só será transformado se esse ator, delegado de polícia, participar ativamente da reconstrução do modelo de segurança de polícia, do sistema de segurança criminal. Para finalizar, eu quero, para ser bem e cumprindo o protocolo do tempo, desejar a todos os delegados de polícia um grande dia pela excelência do trabalho que desempenham. A todos os servidores da segurança quero desejar saúde, proteção, sabedoria, força e, sobretudo, bênçãos em suas vidas e de suas famílias. Muito obrigado. Eu quero registrar a presença e até convidá-lo a fazer parte da mesa o superintendente da Polícia Federal do Distrito Federal, o senhor Vitor César Carvalho dos Santos, que nos dê o prazer de compor a mesa. O senhor vai continuar a palavra para ele depois? Sim. Concedo a palavra ao senhor Luciano Soares Leiro, presidente eleito da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal. Bom, é só para reforçar que desculpa interrompê-lo, é porque eu estou conseguindo acrescentar um minuto aqui, então eu estou tentando evitar que a sirene automática toque, aí eu estou aumentando tá assim. Boa tarde a todos. Quero agradecer,
nosso presidente da sessão, o senador da República, Marcos Duval, agradecer ao senador Humberto Costa, né, quem fez o requerimento para que essa sessão ocorresse, ao nosso colega doutor Adilson, quem sempre nos ajuda no gabinete, delegado de Polícia Federal, né, o doutor Gomide, nosso parceiro da Polícia Federal, diretor de gestão de pessoal, doutora Tânia, também nossa parceira, delegada de polícia e presidente da Federação dos Delegados de Polícia Federal, o meu querido amigo doutor Paiva, né, atual presidente, né, ainda por 2 horas aí da Associação dos Delegados da Polícia Federal, né, parabenizando desde já a sua profícua gestão durante os 4 anos na nossa honrosa DPF. O meu amigo José Eric também, grande parceiro da Polícia Civil, né, aqui representando o chefe de polícia, né, o Conselho Nacional do Chefe de Polícia. Nosso amigo também, doutor Vitor, superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro, desejo sucesso na gestão, superintendente da Polícia Federal em Brasília, né, vindo do Rio de Janeiro, desejo sucesso nessa gestão. Né, os nossos amigos, doutor Latesta, Rodolfo Latesta, presidente da Associação dos Delegados da Polícia Civil do Brasil, doutor Gustavo Mesquita, né, que é presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Judiciária. Hoje a todos os nossos colegas aqui presentes, diretores regionais, né, que vieram para a nossa posse hoje, né, da Associação dos Delegados da Polícia Federal. É um prazer tê-los todos aqui, né, reunidos nessa data tão importante, nessa data que é uma data realmente que, apesar de ser simbólica, mas ela tem uma representatividade muito grande. Os delegados de polícia, eles têm um papel fundamental, né? O doutor José Eric praticamente abordou aqui aspectos essenciais no que tange à importância do delegado de polícia, né? Como a gente costuma até dizer, temos uma campanha que fizemos com relação a ser o primeiro garantidor do direito do cidadão. É o primeiro contato, muitas vezes, numa segurança pública que, em grande parte, é a última barreira para o caos, né? Quando todos os outros setores, né, não conseguem efetivamente trazer paz, é a segurança pública que é acionada, seja na área da economia, seja na área da saúde, seja na área social. Quando todos esses elementos não conseguem suprir, é a segurança pública que é acionada. E o delegado de polícia, ele é o primeiro a entrar em contato com essa situação e ter que gerenciar tudo isso. Então, por isso que é o primeiro garantidor, faz um papel, muitas vezes, de interpretação, de conciliação, né? Então, é de suma importância que se dê o devido valor ao delegado de polícia em todo o processo de persecução penal. Evidentemente que, em que pese ser uma data comemorativa, e é importante que a gente comemore, que a gente parabenize, que a gente lembre, mas nós temos que evoluir, senador. É um momento importante para a gente colocar as dificuldades, né, que a segurança pública vem vivendo. A segurança pública ela é uma bandeira para qualquer candidato. A segurança pública ela sempre é colocada como sendo uma base, né, de toda a campanha, de toda a sociedade. E, infelizmente, nós não temos visto, senador, essa mesma valorização que é necessário, não só para os delegados de polícia, mas para toda a segurança pública. Então, é mister que a gente faça essa colocação da importância de haver uma maior valorização. É preciso mais concursos públicos, e aqui eu deixo, inclusive, a importância de aproveitamento dos concursados de 2021, do concurso da Polícia Federal, para que eles possam efetivamente acionar. Nós estamos com um grande déficit de policiais na Polícia Federal, e tenho certeza nas polícias civis, né? Sou egresso da Polícia Civil do Distrito Federal e sei da grande carência de policiais. Então, é muito importante que a gente tenha novos concursos para repor, para trazer esse importante ator da segurança pública. E temos outras situações, né? Hoje,
estávamos discutindo a questão, por exemplo, das diárias. Hoje, senador, eu não sei se a sociedade, se os senadores todos sabem, mas nós temos hoje um déficit muito grande nas nossas diárias, né? Um colega que vai para uma cidade, ele recebe uma diária de algumas vezes menor que R$200 para ele pagar a hospedagem, pagar a alimentação, pagar o seu deslocamento. Então, o que acontece hoje, efetivamente, é que ele paga para trabalhar. E a Polícia Federal, assim como outros entes federais, tem uma utilização muito grande, né, do seu efetivo, né, em missões em locais inóspitos, em missões fora da sua circunscrição. Então, é muito importante que haja essa valorização, a própria reestruturação, da recomposição salarial. Enfim, nós estaríamos aqui diversas possibilidades, né, e de colocar as dificuldades que nós temos. Mas isso é um outro momento, mas é apenas para que a gente deixe registrado, que é um dia de comemoração, sim, mas é um dia também para que nós possamos levantar essa bandeira, porque é, sem dúvida alguma, o recurso humano, o ente humano, que é o principal patrimônio de qualquer entidade, da Polícia Federal e da Segurança Pública. Muito obrigado a todos. Eu agradeço, até aproveitando a fala do excelentíssimo, e dizer que eu tenho recebido no meu gabinete até um grupo de jovens questionando, e com toda razão, até porque eu também entrei em contato com o ministro, com todos que estavam coordenando, né, e sobre os concursados de 2021, que foram eliminados em pleno processo ainda de seleção. Quer dizer, eles nem entraram na academia de polícia e já foram eliminados. O que é normal é você concluir a academia de polícia, e alguns estados, polícias estaduais, você fica naqueles remanescentes, e outros encerra-se ali, quem foi aprovado compõe, ocupa a vaga, aqueles que não foram aprovados, nem que esteja lá na lista logo em segundo, terceiro e quarto, mas já ficam para poder concursar em outra oportunidade. Mas esses jovens estavam sendo eliminados durante o processo mesmo de seleção, algo que eu nunca tinha visto, antes de começar a academia de polícia, que ali você também pontua, eles já serem eliminados, né? Nem se eles estivessem fazendo academia e não estivessem com boas pontuações ou gerando risco, principalmente na parte na utilização dos armamentos, aí até justificaria, mas da forma como eles fizeram, como eles tiraram esses adolescentes, né? Eu chamo adolescentes porque são muito novos e com muito sangue nos olhos para fazer parte da Polícia Federal e contribuir. E eu estou fazendo todos os esforços possíveis e impossíveis para que eles, a tempo, voltem para a academia de polícia, consigam boas notas e ocupem os cargos que realmente estão faltando na Polícia Federal. Muito obrigado. Concedo a palavra ao senhor Edivandir Félix de Paiva, presidente da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal. Ok? Bom, boa tarde a todos. Quero cumprimentar o presidente da sessão, o senador da República, Marcos do Val, a quem nós recorremos muitas vezes as reformas que ocorreram e outras situações que envolviam a Polícia Federal, e sempre nos tratou com bastante atenção e nos atendeu com presteza. Agradeço ao presidente da Casa, o senador Pacheco, que também é outro parceiro dos delegados de polícia. Eu cumprimento a minha amiga, a doutora Tânia Fernanda Prado Pereira, presidente da FENADEPOL, ao Dr. Vitor César Carvalho dos Santos,
nosso superintendente aqui no Distrito Federal, unidade importantíssima da Polícia Federal, ao meu amigo Luciano Soares Leiro, que assume na data de hoje a presidência da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, a quem eu desejo todo o sucesso do mundo e reitero que seja o melhor presidente da DPF em todos os tempos, que agradeço e cumprimento o nosso amigo José Verique de Carvalho, aqui representante do CONCPC, ao nosso DGP, do Dr. Oswaldo Paiva de Costa Gomide, quem nos tratou sempre com muito carinho e atenção, a nós da DPF e os delegados de Polícia Federal, que nesse ato representa o diretor-geral da Polícia Federal, Dr. Paulo Maiorino, aos meus colegas Rodolfo Queiroz Laterza e Gustavo Mesquita Galvão Bueno, também representantes das nossas entidades, delegados de polícia no Brasil inteiro, que estão online, e aos delegados, e hoje nós temos a felicidade de ter aqui em Brasília, para a posse do nosso presidente, colegas que representam delegados no Brasil inteiro, da Polícia Federal, das nossas regionais, das 27 regionais nos estados. Nós temos representantes aqui, senador, de todos os estados do Brasil. É um prazer imenso estar aqui nessa tribuna no Senado Federal, onde eu digo que hoje eu encerro um ciclo na minha carreira, que é de ter começado em 2013 uma atuação na Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, e aquela tribuna ali é um lugar especial, porque ali nós ficamos mais de 7 horas aguardando e acompanhando e pedindo a aprovação da Lei 12.830, que é a lei que garante algumas prerrogativas ao cargo de delegado de polícia. Por conta dessa lei, nós conseguimos ainda fazer trabalhos relativamente independentes. Espero que nós consigamos voltar aqui a esta casa, a essas tribunas, para um dia aprovar a autonomia da Polícia Federal e o mandato para o diretor-geral da Polícia Federal. Que fará a Polícia Federal continuar sendo um dos órgãos mais respeitados da República. Bom, falando diretamente do nosso cargo, do cargo de delegado, ao qual eu lutei tanto para ascender, tanto para ocupar, foi uma luta da minha vida e uma vitória, uma das maiores vitórias da minha existência, acredito, de todos que estão aqui. O cargo de delegado é importantíssimo porque ele é até um gestor social. A polícia, em muitos locais do país, ela é o único braço do Estado que está acessível ao cidadão. Quando o cidadão enfrenta uma dificuldade, ele fala, eu vou à polícia, chama a polícia para resolver esse problema. E lá ele encontra não somente os demais cargos da polícia que são tão importantes, mas encontra o delegado, um gestor, um pacificador, alguém que orienta, alguém que resolve, faz a conciliação, resolve o problema direto daquele cidadão. Então, essa profissão é uma profissão que transforma socialmente. Eu digo isso muito em relação aos colegas que estão na ponta, os colegas da Polícia Federal e também, principalmente, da Polícia Civil nessa função, mas falo isso também dos delegados de Polícia Federal, que fazem uma transformação social mediante a sua atuação, mediante as suas investigações, que nós buscamos que sejam as mais técnicas possíveis, as mais adequadas dentro do direito, do Estado Democrático de Direito, que elas sejam, não persigam e nem protejam ninguém, que elas sejam sempre uma expressão do Estado Democrático de Direito. E essa é uma responsabilidade de todos nós, delegados de polícia, delegados da civil, delegados da federal, prestar um serviço à justiça criminal desse país. Então, hoje, eu estou aqui, no último dos atos da presidência da DPF, daqui a 2 horas nós teremos um novo presidente, e é um prazer imenso poder falar dessa tribuna, homenagear um dos cargos mais importantes da República, um cargo que presta um trabalho direto à sociedade brasileira e que tem algumas prerrogativas, mas nós precisamos reforçá-las. E que nós possamos aprovar nessa casa, com apoio dos senadores, com apoio dos deputados, um fortalecimento do trabalho dos delegados de Polícia Federal e da própria polícia. Nós temos em andamento na casa, por exemplo, o novo CPP, novo Código de Processo Penal, em que muitos pontos que garantem prerrogativas para quem faz investigação, bem feita, com seriedade, que esses profissionais tenham algum tipo de proteção
ante as pressões que naturalmente ocorrem com quem está sendo alvo de investigações. Então, a Casa, o Senado Federal, o Congresso Nacional, é muito importante na definição dos futuros da Polícia Judiciária e dos delegados de Polícia Federal. Então, encerrando a minha fala, eu peço uma salva de palmas aos delegados de Polícia do Brasil. Obrigado a todos. Agradeço a palavra, Edivandir. Obrigado. Parabéns. Concedo a palavra à senhora Tânia Fernanda Prado Pereira, presidente da Federação Nacional dos Delegados de Polícia Federal. Tá ligado? Boa tarde a todos. Cumprimento muito agradecida aqui ao senador Marcos Duval, que está presidindo essa sessão. Todos somos representantes de classe, sobretudo, sabemos que o senhor sempre foi um porto seguro quando precisamos de apoio em diversas pautas na defesa dos direitos daqueles que fazem trabalho na segurança pública, não somente dos delegados de polícia. Nosso agradecimento é eterno. O senador Humberto Costa, que não pôde estar presente e pediu essa solenidade, também agradecemos muito por ter convocado este evento. Eu me sinto especialmente emocionada quando eu entro aqui neste plenário, porque eu me recordo do momento em 2014, quando cerca de 300 delegados vieram aqui defender a aprovação daquilo que era a medida provisória 657, que depois se tornou a Lei 13.047, que fala do cargo do delegado de polícia. E, naquele momento, conseguimos a aprovação de um texto importantíssimo, mais um passo, em busca do fortalecimento da própria Polícia Judiciária. Aqui temos autoridades, realmente muito importantes, nesse contexto. Então, temos a nossa representante da Polícia Federal, o doutor Oswaldo Paiva Gomide, o doutor Edivandir Félix de Paiva, que, ao longo de 4 anos, dedicou sua vida, mais tempo, na verdade, antes de se tornar presidente, dedicou seu tempo, sua vida, em defesa de diversos direitos nossos, diversos assuntos. Aqui temos delegados de Polícia Federal de todo o país, gerações mais novas, aposentados, representantes de classe, sobretudo. Então, é muito gratificante ver que foi possível trazer delegados de Polícia Federal de todos os estados, de todas as unidades da federação, como disse o doutor Paiva. O doutor Leiro agora assume aí essa tarefa importante, na presidência da DPF. É um guerreiro, lutador. A gente sabe aí da dificuldade, não tem um dia de tranquilidade, sempre tem alguma coisa importante para defender. E eu, na FENADEPOL, uma federação que congrega 8 sindicatos de delegados de Polícia Federal, inclusive presido o de São Paulo. É uma entidade não tão antiga, mas que tem uma importância muito grande, porque, junto da DPF, nós defendemos muitas pautas comuns, justamente em torno da nossa categoria. Não me estendendo muito, também, já vi que foi feita referência aqui à fala do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, que o delegado de polícia é o primeiro garantidor da legalidade e da justiça. Eu sempre falo assim, que é um cargo híbrido, porque é jurídico e também policial, coloca a sua vida em risco. O delegado, muitas vezes, tem que decidir em poucos minutos o que é que ele vai fazer naquela diligência, ou até mesmo num flagrante. E é difícil existir um cargo que represente o Estado, que em tão pouco tempo, numa madrugada, num horário qualquer que seja do dia, em qualquer lugar, que tenha que tomar uma decisão tão importante sobre a liberdade de uma pessoa ou a prisão de uma pessoa. Então, essa é a primeira coisa que chama atenção quando se toma posse, sobretudo os colegas que vão em locais de fronteira e sabem que ali a coisa é bem intensa. Mesmo na capital também, nas áreas de repressão a entorpecentes, os flagrantes são muito frequentes. Então, o delegado ele tem que exercer essa responsabilidade do cargo, mas, ao mesmo tempo, ele também não pode descuidar de toda a equipe, de todo mundo que está ali envolvido
naquela missão, naquela operação, naquela diligência. Então, vejam a relevância do cargo. E, por fim, aqui o doutor Leiro mencionou, né, dos aspirantes a policiais federais que estão desejosos, né, de continuarem no concurso. É uma luta difícil e sabemos que há uma necessidade realmente de preencher vários cargos vagos, né? Estamos apoiando essa causa, sabendo que é uma causa difícil, claro, mas que há uma necessidade de atender ao interesse público. E, por falar em dificuldades, também temos vivido um momento assim de muitos desafios, perda de direitos, né? Nós vimos isso em reformas, várias dificuldades ali para conseguir convencer também, né, sobre as diversas questões, até na reforma administrativa, que impactaria muito na segurança pública, na própria Polícia Federal. Mas nós não perdemos nunca a esperança e continuaremos brigando, lutando pela aprovação da PEC 412, da Autonomia da Polícia Federal de 2009, olhem quanto tempo, né? E a PEC 101 de 2015, relativa ao mandato de diretor-geral da Polícia Federal. Importantíssimo para fortalecer a instituição. Então, são temas que continuam atuais, né, e fundamentais aí para toda a Polícia Judiciária. E, por fim, cumprimentar, né, também o doutor Veric, que representa, né, os delegados de Polícia Civil. Sabemos que a Polícia Judiciária é irmã, né? Então, a Polícia Civil, a Polícia Federal trabalham juntas, muitas vezes, inclusive nas questões das entidades de classe. E agradeço a todos pela atenção e reforço aqui os cumprimentos a todos os integrantes da mesa. Nós que agradecemos a doutora Tânia pelas palavras. Concedo a palavra ao senhor Rodolfo Queiroz Laterza, presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, que está participando remotamente. Vocês liberam o som? Muito boa tarde. Cumprimentando a todos neste dia especial que consagra o Dia Nacional do Delegado de Polícia. Sou Rodolfo Queiroz Laterza, presidente da Associação de Delegados de Polícia do Brasil, entidade de classe de âmbito nacional com 51 anos de existência, que congrega em seu estatuto todos os delegados de polícia do Brasil. Cumprimento o eminente presidente desta sessão, senador Marcos Duval, meu amigo, colega do Espírito Santo, uma honra tê-lo presidindo e aqui podendo me dirigir a Vossa Excelência, os demais componentes desta mesa, muitos deles líderes classistas a quem ombreio no dia a dia a labuta em prol não só da carreira de delegado de polícia, mas também da segurança pública deste país. Cumprimento todos os espectadores e eminentes senadores também que estejam presentes e assistindo. Gostaria de destacar que este dia foi consagrado pela Lei 13.567 de 2017, a qual esta Casa, o Senado, teve um papel muito importante na sua aprovação, quando era então o PL 2726 de 2011. Aqui a DEPOL do Brasil teve um papel preponderante na articulação, na elaboração e na tramitação. É um orgulho muito grande verificar também a presença dos meus nobres colegas Dr. Leiro, assumindo a DPF, meu amigo Dr. Edvandir Paiva, que agora deixa a DPF, a doutora Tânia Prado, o doutor Oswaldo, representando a Direção-Geral da Polícia Federal, e outros colegas, delegados que aqui enriquecem. Lembrando que as pautas que muitas vezes envolvem o delegado de polícia acabam por envolver automaticamente os interesses da segurança pública nacional. O delegado de polícia, mais do que o primeiro garantidor da legalidade e da justiça, ele conduz a persecução penal com equilíbrio, isenção e objetividade. Por isso, nós conclamamos ao Senado avançar em pautas que assegurem a autonomia das polícias civis e da Polícia Federal, que preserve a isenção e objetividade na condução das investigações, tal como atualmente o Código de Processo Penal em trâmites na Câmara, em processo de finalização, assim consagra, e a importância de se ter uma polícia judiciária
aqui afirmada pelas polícias civis e pela Polícia Federal, em total consonância com o sistema de segurança pública, na qual suas prerrogativas são respeitadas não por critérios corporativos, mas, acima de tudo, de interesse público. Gostaria aqui também de destacar a dificuldade que ocorre no dia a dia dos delegados de Polícia Civil e Federal deste país, muitas vezes lidando com sucateamentos, dificuldades estruturais, subfinanciamento e incompreensão de certos setores corporativos e da sociedade. No entanto, o delegado de polícia se mostra, acima de tudo, presente em diversos aspectos da sociedade 24 horas. Em cada município deste país, ainda que não haja um delegado de polícia, por muitas vezes haver carência de pessoal, haverá um delegado que examinará aquela ocorrência que o cidadão levará à primeira unidade policial, conduzindo, portanto, aquele fato à justiça criminal. Gostaria aqui de ressaltar que, em 21 anos de carreira, eu desconheço um processo criminal que tenha desconsiderado uma investigação conduzida pelo delegado de polícia e pelos nossos briosos investigadores, escrivães, peritos e demais componentes da estrutura das polícias civis e federal. Portanto, a atividade de polícia judiciária não é uma atividade meramente dispensável, é uma atividade essencial à função jurisdicional e à garantia da justiça. Por isso, o Congresso Nacional sempre teve um papel importante e assim reconhecer o trabalho do delegado de polícia também em leis esparsas que estão inseridas no nosso ordenamento jurídico, como a Lei 2.830 de 2013, que estabelece as prerrogativas e a condução da investigação criminal pelo delegado de polícia. Os avanços ocorridos na Lei Maria da Penha, na Lei 11.340, em que se deu uma auto-executoriedade ao delegado de polícia de atender a mulher vítima da violência doméstica e familiar, dentre outras medidas que o Congresso Nacional assumiu a sua responsabilidade. Preciso aqui destacar o trabalho de diferentes senadores a quem conheço, como o próprio senador Marcos Duval, o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, a quem tínhamos respeitabilidade, amizade, sempre tivemos, desde a época que era deputado federal, bem como inúmeros outros senadores a quem não citarei, basicamente por falta de tempo, mas que deixo meus cumprimentos e agradecimentos e homenagem. Aos delegados de polícia, continuarão com total responsabilidade para com a nação, independentemente de considerações ideológicas e considerações pessoais, independentemente de governos. Servimos à sociedade, ao Estado de Direito e à democracia acima de tudo. Por isso, nosso clamor no Dia Nacional do Delegado, a toda a sociedade e classe política, lutem para fortalecer as polícias civis e federal, combatam a falta de investimento que muitas vezes nos dificulta e que gera incompreensão por setores da mídia de que, se tivéssemos o devido investimento, teríamos uma produtividade ainda maior do que aquela que já servimos de forma tão qualitativa e de forma tão singular para a sociedade brasileira. Muito obrigado pela oportunidade. Parabéns, senador Marcos Duval, demais senadores, para a realização deste evento. Meus cumprimentos a todos os delegados e delegadas de polícia do Brasil. A ADEPOL do Brasil, entidade com 51 anos, está à disposição de todos para continuar defendendo não só a carreira, mas toda a segurança pública deste país. Nós que agradecemos as palavras do Randolfo Laterza, que foi bem objetivo e assim, depois das falas dos oradores, antes de encerrar, eu também vou fazer algumas colocações que são importantes aqui dentro dessa sessão. Concedo a palavra ao senhor Gustavo Mesquita Galvão Bueno, presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Judiciária, que está participando também remotamente. Boa tarde a todos. Em nome da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, que também presido, maior e mais antiga entidade representativa de delegados de polícia do país, com 75 anos de história, agora também presidindo a Associação Nacional dos Delegados de Polícia Judiciária, que representa 13 estados da federação. Gostaria de, na pessoa do senador Marcos Duval, parabenizar e agradecer a toda a casa, todo o Senado Federal,
Eu gostaria de cumprimentar também todos os meus colegas aqui presentes, representantes classistas em geral, e dizer que hoje é um motivo de muito orgulho, é um motivo de júbilo nós recebemos essa homenagem vinda de uma casa com tamanha representatividade e importância no cenário político nacional, como é o Senado Federal. Hoje, apesar de todas as dificuldades que a carreira enfrenta, nós podemos dizer, sim, que nós enfrentamos e desempenhamos o nosso papel perante a sociedade com galhardia, com garra e com determinação. Eu devo dizer que no início da minha carreira, ao ingressar na carreira, eu jamais imaginei ou almejei ocupar o cargo de representante classista, de presidente da Associação dos Delegados, porque a minha vocação, o meu amor é ser delegado de polícia. Eu amo ser delegado de polícia, amo essa profissão e amo desempenhar essa atividade. Mas, ciente e tendo conhecimento das enormes dificuldades, dos obstáculos que a carreira enfrenta em âmbito nacional, em prejuízo da segurança pública da população, em prejuízo de toda a sociedade, eu sempre tive comigo que seria necessário lutar por termos mais prerrogativas, pelo nosso reconhecimento, pela valorização, para que a gente possa, sim, fazer mais pela sociedade, e nós podemos, sim, fazer muito mais. E é por isso que aceitei e hoje exerço essa função de representante classista com esse objetivo e essa missão de lutar pelo fortalecimento da carreira, pelo fortalecimento da Polícia Judiciária e, como consequência, prestarmos um serviço ainda melhor à sociedade. Mas é motivo de muito orgulho esse reconhecimento que recebemos agora por parte da Casa, por parte do Senado, em relação à carreira do delegado de polícia. O delegado de polícia, que é um agente público, um operador do direito, que atua de maneira isenta dentro da persecução penal, sem qualquer compromisso com a acusação, tampouco com a defesa, cujo único compromisso é com a verdade dos fatos. O delegado de polícia, que é o primeiro garantidor dos direitos, como já bem ressaltado aqui, e que é um grande filtro de legalidade contra abusos eventuais, acusações infundadas que possam ocorrer de maneira a devassar a vida de um cidadão. E dessa maneira, o delegado de polícia pode e deve atuar de modo a afastar eventuais injustiças. E tão importante ou mais do que promover a justiça é justamente a gente impedir que as injustiças prosperem. E é nesse sentido que o delegado de polícia tem uma atuação indispensável. Infelizmente, é necessário a gente frisar os problemas e as dificuldades pelas quais a carreira atravessa em todo o Brasil. Hoje, aqui no estado de São Paulo, para falar um pouco da realidade do estado em que eu exerço as minhas funções, o estado que eu represento, nós, delegados de polícia, recebemos os piores vencimentos de todo o país. Sofremos com um déficit de 15 mil policiais na nossa Polícia Civil, que representa quase 1/3 do nosso efetivo. Déficit que aumenta dia após dia, cada vez mais, justamente devido também à falta de valorização que faz com que delegados de polícia, já na época de academia, já durante a sua formação, muitos deles sequer chegam a assumir, a serem empossados, porque partem em busca de outros postos mais atraentes, e isso tudo acaba gerando prejuízos inegáveis para toda a segurança pública, para todo o sistema de justiça e para a sociedade em geral. Isso ocorre, nós poderíamos dizer aqui, apontar diversos motivos, mas eu gostaria de citar apenas 2 mais evidentes. Em primeiro lugar, a Polícia Judiciária é uma polícia que atua de maneira velada. A sua atividade, apesar de ser imprescindível, de trazer resultados inquestionáveis e insubstituíveis para toda a população, pois a título de exemplo, somente através do trabalho de polícia judiciária, através das investigações que nós conseguimos chegar, realizar prisões, identificar líderes de organizações criminosas e dessa maneira desarticulá-las. É por meio das investigações que nós conseguimos realizar investigações de lavagem de dinheiro, promovendo
o estrangulamento financeiro das organizações criminosas, neutralizando assim a sua atuação, mas a nossa atividade ela ocorre de maneira velada, muitas vezes ela não é ostensiva, não é vista. Dessa maneira ela não traz resultados políticos imediatos e eleitoreiros ao governante de plantão. De outro lado, é parte da atividade de polícia judiciária a investigação isenta. Somos uma atividade de Estado, fazemos parte de uma instituição de Estado que tem como dever realizar investigações sobre quem quer que seja o objeto, sobre qualquer que seja o investigado, independentemente da sua classe social ou cargo que ocupe. E uma polícia judiciária bem respaldada, fortalecida, com prerrogativas, ela pode e deve se tornar uma pedra no sapato do mal político, do mal governante. Não interessa ao mal governante fortalecer essa carreira, fortalecer a polícia judiciária, cuja atividade pode vir a se tornar um obstáculo, um problema em sua vida profissional. Então é por isso que cabe a nós chamar a atenção para esse fato e clamar à sociedade e ao Poder Legislativo, que é o grande receptor dos anseios sociais, sobre a necessidade de valorização, de fortalecimento das prerrogativas do delegado de polícia e de toda a polícia judiciária. Hoje nós seguimos exercendo as nossas funções, sim, realizando um trabalho com eficiência, com excelência em prol da população, mas nos frustra saber que poderíamos fazer ainda mais pela segurança e pela paz social. Mas para isso nós precisamos de dois aspectos e dois fatores fundamentais. De um lado, precisamos de investimento, precisamos de reconhecimento do Poder Executivo, que é quem tem a possibilidade e a atribuição e o dever de investir na sua polícia judiciária, lembrando que a polícia judiciária não pertence a nós, delegados de polícia, não pertence aos policiais, muito menos aos governantes. A polícia judiciária é um patrimônio de toda a população, portanto, nós devemos, e ninguém melhor do que o povo, o cidadão, para cobrar de seus governantes a justa e devida valorização, o investimento na polícia judiciária. E, de outro lado, precisamos de um arcabouço legislativo eficiente, de uma produção legislativa adequada que nos dê prerrogativas, que nos dê a tranquilidade e a autonomia para que possamos atuar em nossa plenitude na nossa atividade principal, que é a investigação criminal, e para que possamos continuar investigando quem quer que seja que pratique crime, independentemente da sua classe social, independentemente do seu cargo. E quem quer que seja que pratique crime dentro de um Estado democrático de direito sério, como almeja ser o Brasil, deve ser responsabilizado e deve sofrer a devida persecução penal. E é nesse sentido que nós, delegados de polícia e toda a polícia judiciária, exerce um papel preponderante. Portanto, eu queria dizer que, apesar de que muitos colegas acabam, no dia de hoje, nos dizendo, nos procurando 15 segundos. E comentando, será que temos o que comemorar? Será que temos, de fato, o que celebrar? E eu queria dizer que sim, nós devemos sim celebrar o orgulho de exercer a profissão e a atividade que sonhamos, de exercer a atividade que temos vocação para exercer e de contribuir dia a dia para a sociedade. E se tem alguém que deve lamentar, e hoje é um dia de celebração, mas deve ser também um dia de reflexão, e cabe a essas pessoas também refletir, talvez se lamentar, esses tomadores de decisão, as autoridades que podem e devem valorizar a polícia judiciária e não o fazem, esses sim devem no dia de hoje refletir e talvez se lamentar pelo enorme prejuízo que tem causado à população brasileira pela falta de valorização nos delegados de polícia e em toda a polícia judiciária. Nós seguiremos lutando em companhia de todos os representantes classistas, em companhia da população, em companhia do Poder Legislativo, pela justa e devida valorização da polícia judiciária em benefício de toda a população, da paz social, da segurança pública. Muito obrigado a todos, parabéns mais uma vez pela iniciativa. Estamos sempre à disposição de toda a população.
Eu que agradeço as palavras do Gustavo Mesquita Galvão Bueno. Eu vou conceder a palavra ao senhor Vitor César Carvalho dos Santos, superintendente da Polícia Federal do Distrito Federal. Será uma honra ouvi-lo encerrando os discursos. Boa tarde a todos. Gostaria de parabenizar e agradecer ao excelentíssimo senhor senador da República, Marcos Duval, pela oportunidade. Quero agradecer a presença dos vários colegas aqui, alguns colegas de turma, vários representantes de classe, uns do meu estado, do Rio de Janeiro, uns até muito novos, né, que tomaram posse ou vão tomar posse agora, recentemente. Bom, eu acho que quem escolhe a carreira de policial tem que entender que a polícia e o policial não é um servidor comum, não é um servidor que tem a sua rotina pautada naquele horário, né, comercial. E principalmente o delegado de polícia. A gente ouve esse jargão que o delegado de polícia é o primeiro garantidor do direito do cidadão, mas eu acho que ele é mais do que isso. Não só do cidadão, mas também ele é um orientador daquele policial que apresenta uma ocorrência numa delegacia. Ele é o acolhedor da vítima, que muitas vezes vai à delegacia buscando uma orientação. E nesse primeiro momento, tão importante e imprescindível, e eu digo que é ali que se começa uma ocorrência, porque é ali que você colhe, né, os primeiros vestígios, as primeiras provas, e isso faz com que uma ação penal ela seja iniciada e aquela pessoa que praticou o crime seja responsabilizada. Então, essa função de polícia judiciária, onde o delegado de polícia tem papel preponderante, ela deve ser valorizada. Muitos colegas que trabalham em delegacias sucateadas, pouco ou quase nenhuma estrutura física e de pessoal, e a gente vê que o trabalho, mesmo assim, ele se desenvolve. E como isso acontece? Por esforço pessoal do policial. E nesse papel, o delegado de polícia, ele é um gestor. Ele ali toma as diligências e as decisões que às vezes vão mudar a vida das pessoas. E vai mexer, muitas vezes, com dois bens jurídicos que são os mais importantes de um ser humano, que é a vida e a liberdade. Então, a gente não pode tratar a polícia judiciária e, consequentemente, o delegado de polícia como um servidor comum, um servidor qualquer. Então, essa posição, ela deve ser fortalecida. A polícia judiciária tem que ser forte. A polícia judiciária forte, consequentemente, temos uma sociedade forte e um Estado forte. A polícia, ela tem que ser de Estado e não de governo. Essa independência passa por essa questão. Então, hoje, eu acho muito importante a posição dos senhores que representam entidade de classe. Os senhores são os nossos representantes por busca de melhores condições de trabalho. Então, eu parabenizo todos os senhores, os que hoje estão saindo, né, parabenizar pela gestão, mas também aqueles que estão entrando agora. O legado de quem deixou, buscar fazer o melhor e fazer entender para o Estado e para o governo que polícia não é brincadeira. Polícia não é um playground. Como diz na rua, né? A nossa vida na polícia não é a de videogame. Lá fora, a realidade é outra. O que nós enfrentamos, essa guerra assimétrica que a gente vive, não é de brincadeira. E, para isso, nós temos que ter garantias, prerrogativas, nós e os nossos familiares. Porque quando um policial tomba em serviço,
toda a sociedade tomba junto, todo o Estado tomba junto, mas principalmente aquela família que fica é a que sente mais. E se ela não tiver o respaldo do Estado, no sentido de protegê-la, nós não teremos mais pessoas vocacionadas ou voluntárias para estar nessa luta. É só isso. Desculpe, eu não quero me alongar muito, porque muitos falaram além do tempo, mas eu gostaria aqui de agradecer essa oportunidade e dizer que hoje estou como superintendente da Polícia Federal no DF, cometi a gafe aqui do nosso colega, acabei de repetir, que eu sou do Rio de Janeiro. Então, a SRDF está à disposição dos senhores, tá? Como a gente diz na polícia, 24/7. Precisando, conte conosco. Muito obrigado. Tenham todos uma boa tarde. Agradeço a fala do senhor Vitor César Carvalho dos Santos, que é o superintendente da Polícia Federal aqui do DF. Antes de encerrar, eu só queria fazer algumas colocações. Escutei atentamente as posições da carreira de vocês e como acho que alguns, ou grande maioria sabe, eu nunca fui político na minha vida, nunca fui nem síndico do meu prédio. Em 2017 teve uma grande greve da polícia no meu estado, no Espírito Santo, e foi a primeira vez que a sociedade entendeu o que é falta de polícia nas ruas. Pela falta de polícias nas ruas, não se podia abrir nem hospitais, nem escolas, nem comércio. Então, tudo parou. A economia parou, a saúde parou, a educação parou. Infelizmente, vários policiais cometeram suicídio naquele ano. Quando você fala que policiais estão cometendo suicídio, é algo inacreditável, porque a função policial já é uma função que trabalha num cenário sempre muito caótico, muito perigoso, tanto da própria vida, cobrança da família, de saber que pode sair de casa para o trabalho, mas não pode mais voltar. E eu entendo e acompanho isso há 20 anos, não só no Brasil, mas em várias partes do mundo onde eu trabalhava. Muitos policiais de outros países, principalmente dos Estados Unidos, diziam para mim que não teriam coragem de ser policiais no Brasil, por todos os fatores, desde apoio da sociedade, salário, investimentos, equipamentos, legislação. Eles não conseguem entender tamanha dedicação dos senhores numa função tão desprestigiada pela sociedade. Então, em 2017, seguindo a demanda do meu estado, me pediram para me colocar à disposição para ser um candidato a Senado. E muitos questionavam, por que a Senado? Tem que começar como vereador, deputado estadual, federal, até chegar a Senado. O Senado vem de sênior, de políticos experientes. Aqui os meus colegas são, da sua grande maioria, ex-governadores, ex-ministros, ministros da Defesa, ministros da Segurança, ministros da Saúde, pegando ex-presidente da República. Então, são esses perfis que se encontram aqui no Senado. E eu cheguei com aquela vontade de fazer diferente, de ser diferente, desprendido de qualquer acordo, porque muitos sabem no meu estado que o partido não investiu na minha campanha, graças a Deus. Eu fiz com recursos próprios, foi uma das campanhas ao Senado mais barato da história. E por ter investido com investimentos próprios, a minha esposa falou que nunca queria ter casado com um político e que era para eu decidir entre ser político ou estar casado com ela. Bom, o resultado está aqui. Hoje eu sou político e divorciado dela. Quando a gente tem uma missão de vida, que a gente sabe que ajudará muito mais onde nós estamos, em outras posições, que automaticamente, quando a gente entra, a gente é taxado pela sociedade como aproveitador, como um funcionário público que quer aproveitar todos os benefícios e não quer efetivamente trabalhar para a sociedade.
Meu pai, na época, dizia, meu pai médico aposentado dizia, meu filho, eu farei campanha contra você. Eu não quero você lá. Você vai perder os seus valores. E eu discuti com ele dizendo, ao contrário, meu pai. Os valores que você me deu precisam estar lá. Hoje eu não tenho dúvida que o Senado Federal é a única casa com capacidade de mudar o Brasil. Mais do que um presidente da República, porque aqui nós fiscalizamos o presidente da República e liberamos orçamentos para que o presidente da República possa governar. Também aqui que é passada a sabatina dos ministros do Supremo Tribunal Federal, do Supremo Tribunal de Justiça e outros que ocupam cargos importantes na federação e são passados por aqui. Passam em nossos gabinetes para que possamos escutá-los, conhecê-los, para então depois ser sabatinado. Recentemente tivemos um caso especial que passou mais de 4 meses o ministro entrar no Supremo Tribunal Federal. Então eu não tenho dúvida de que é no Senado Federal a casa que realmente fará a diferença na mudança do Brasil. É muito triste também ver que na Constituição, que é o nosso guia, no artigo 144, que fala da segurança pública, é um dos menores artigos da Constituição. E todas as vezes que a gente propõe algo para a segurança pública, há um temor, realmente há um temor do setor político. E graças a Deus, em 2018, entraram muitos novos. Não eram novos senadores que ocupavam outros cargos, como deputado federal, ou estadual, ou governador, enfim, e que veio para cá. Pessoas com a minha característica, que nunca foram nada, entraram logo no Senado Federal. E a gente está conseguindo, claro, a custos, passos, até porque a democracia não é na velocidade que nós gostaríamos. A gente precisa sempre dialogar com quem pensa ao contrário, que foram eleitos por um grupo de brasileiros que pensam ao contrário de nós, e a gente não pode radicalizar, e a gente precisa dialogar, não compactuar com nada ilegal, ilícito ou imoral, mas é fazer um mandato entendendo que a espinha dorsal para que a nossa Constituição possa ser exercida em plenitude é pelo meio da segurança pública. São empresas que vão investir no Brasil sabendo que é um país seguro. São famílias que vão morar em determinados locais porque tem a segurança de uma cidade segura. É um estrangeiro que vem morar aqui, ou até um próprio brasileiro que não quer mais sair do Brasil porque confia na instituição da polícia, principalmente na Polícia Federal, que tem nos representado com muito orgulho, com muita honra. Eu cheguei a escutar aqui no Congresso, não nessa casa, mas no Congresso, que tem políticos que ficam desesperados quando às 5h30, 6 horas da manhã, com medo da Polícia Federal bater a sua porta. E isso, quando a gente escuta, chega a ser vergonhoso. E meu gabinete sempre esteve e sempre estará à disposição dos senhores, tanto da Polícia Federal, como da Polícia Civil, da Polícia Militar, Rodoviária Federal e tantos outros, porque eu entrei aqui com essa missão de fazer a sociedade entender da importância da segurança pública, das famílias terem vocês, como eu vejo em outros países, nos quadros, na sala principal, tendo orgulho quando chega uma visita dizer que o membro da família faz parte da segurança pública, que se doa pelo seu município, pelo seu estado, pelo seu país. Eu peço para que nunca desistem. Tem hora que eu confesso que eu também tenho vontade de deixar a casa, mas ninguém me obrigou a estar aqui. Eu não cheguei aqui colocando arma na cabeça de ninguém para ocupar a cadeira, nem ameaçando a vida de ninguém. Cheguei porque a sociedade acreditou na possibilidade de mais um senador ajudar nesse crescimento do país. Então, sempre quando eu me pego com desejo de sair, eu sempre lembro dos treinamentos que todos vivenciam, que a gente veio porque quis.
sabia que era pau, viemos porque quisemos. Né? E sangue nos olhos e seguindo a missão. Claro que todo mundo tem esse momento de reflexão, mas por saber que eu tenho uma filha de 15 anos, completará 16, mesmo nascida nos Estados Unidos, sendo americana, eu a tornei cidadã brasileira, eu tenho lutado para deixar um Brasil melhor para que ela também possa não pensar em sair do Brasil, que ela possa pensar em ficar aqui. E o trabalho de vocês é um complemento do que fazemos aqui. Eu gostaria de, em 3 anos que eu tenho de mandato, tem mais 5 anos, quase 6 ainda, de encerrar minha carreira política, que eu não penso em projeto político nenhum, é voltar para o que eu exercia antes, é ter deixado um legado, ter deixado um país um pouco melhor. Na espinha dorsal, sendo vocês da carreira da segurança pública, que eu não tenho dúvida, como eu falei inicialmente, dando boas condições de vida, de trabalho, de salário, a pressão familiar vai ser menor, o desejo de cumprir a missão vai ser maior. E a gente precisa apoiar essa questão que vocês pontuaram muito aqui, da independência. Isso, eu acredito que nós precisamos continuar essa caminhada de renovação, temos eleições no ano que vem, de botar pessoas comprometidas com isso, que não sintam medo da segurança pública, pelo contrário, sintam-se aliados à segurança pública, para que a gente possa, em um dia próximo, né, no futuro próximo, chegar a esse resultado que vocês, através das instituições e também através das associações, federações, estão lutando por isso. Eu quero finalizar deixando meu gabinete, que fica no anexo 1, 18º andar. Eu tenho mais quase 6 anos de mandato. Eu quero que esse meu gabinete continue sendo a extensão do gabinete de vocês, das delegacias que os senhores ocupam, das superintendências que os senhores ocupam, dos estados, para que vocês possam se sentir representados aqui. E a cada dia eu tenho convencido outros senadores a estar comigo nessa caminhada. E aos poucos a gente tem conseguido isso. Mas infelizmente nem todos que estão no parlamento sentem essa tranquilidade de se juntar à polícia, ainda mais a Polícia Federal. Sou contra o foro privilegiado de senadores virarem refém do Supremo Tribunal Federal e não terem a coragem de fazer um pedido de impeachment de algum ministro, porque tem medo do seu processo que esteja talvez tramitando lá, tenha velocidade, ele perca o seu mandato, a sua estabilidade, o seu foro. A gente tem que, de uma vez por todas, mudar essa página. E precisamos é acreditar, é estar aqui. Esse dia é importante para a gente estar sempre relembrando disso e não esquecendo disso e mostrando para os senhores que os senhores não estão sozinhos nessa missão. Estou junto, estarei junto e que Deus nos proteja. Muito obrigado. Cumprida a finalidade dessa sessão especial remota do Senado Federal, agradeço as personalidades que nos honraram com as suas participações. Está encerrada a sessão. Muito obrigado.